Bem, eu como acabei sendo repórter aqui por acaso, repórter da CP Produções, mas na verdade eu também sou um participante do terceiro encontro de poetas e ficcionistas negros, participo do Cadernos Negros e sou membro do Quilombo hoje. Estou contente de participar do encontro porque é uma experiência fantástica, participei do primeiro, do segundo, esse terceiro vem só a acrescentar muito para a produção da gente individual, a nossa produção em bloco, em grupo, e acredito que a literatura negra vai avançar muito daqui para frente, porque esses encontros quebram o isolamento entre escritores, né? Esses encontros permitem a troca de ideias, a troca de experiências, e a gente quebra esse distanciamento que sempre houve entre, não só escritores negros no Brasil, mas entre o negro como indivíduo mesmo. Eu gostaria de estar falando para você como que surgiu o encontro dos escritores. É uma ideia que já estava sendo gestada pelo Kut, Semog, Oliveira, há alguns anos, e quando eles se encontravam, eles diziam: não, precisamos fazer o encontro de escritores, precisamos reunir esse povo. Mas sabe como é? Pouca verba, a gente na época não tinha os patrocínios que atualmente ficaram mais fáceis, né? Até por conta da trajetória da gente. Então, houve em São Paulo, acho que foi em 80, o perfil da literatura negra que a Teresa Santos organizou, que ela fazia parte da Secretaria da Cultura. E ela convidou e mandou passagem para todos os escritores, o Ronald Tutuca, Oliveira Silveira, L.C. Mog, escritores de vários lugares do Brasil, de Minas, e nos reunimos. Aproveitamos que estávamos todos, nos reunimos num restaurante ali em frente do Centro Cultural, e nós acabamos fazendo o primeiro encontro de escritores, que acabou sendo em São Paulo, na Semana Santa, dentro de uma igreja. Foi um barato, né? Dentro na verdade, um seminário de padre, que foi o padre Toninho, das pastorais, que nos emprestou espaço. E porque, como eu disse, a gente não tinha patrocínio, então as pessoas vieram, o Semog veio, o pessoal Oliveira veio, mas custeando sua própria passagem, custeando sua própria história. E nós fazíamos uma caixinha para a questão do almoço, da comida, tudo custeado. O primeiro foi todo custeado por nós. Acho que teve assim uns 20 escritores e foi muito interessante. Saiu um livro chamado Criação Crioula no Elefante Branco, que nós fizemos os textos, gravamos os depoimentos, e esse livro ficou eu, o Kut e o Arnaldo, nós acabamos fazendo esse livro. E na época o Cândido, ele trabalhava na imprensa oficial do Estado e acabou patrocinando esse livro a partir da imprensa oficial do Estado, que chama Criação Crioula no Elefante Branco, que atualmente é uma relíquia, né? Mas na época nós tínhamos os livros e distribuímos o livro. Atualmente ele é referência em vários estudos de literatura afro-brasileira. Agora, depois do primeiro encontro, ficamos tão felizes que o Semog falou: nós vamos tirar o segundo encontro. E o segundo encontro foi dali a 6 meses, aí foi na FEBEM. O segundo encontro foi na FEBEM, que o Semog trabalhava lá, e nós acabamos fazendo dentro da Fundação do Menor. Também foi legal, mas nós reclamamos muito porque as condições eram ruins. A gente estava de frente à nossa própria realidade. Fomos muito bem tratados, etc e tal, mas nós achávamos que merecíamos uma outra situação. Aí o próprio Semog disse: não, o próximo, fez o terceiro, o próximo ele mesmo. Assim, a comissão, quando eu falo ele, não é ele enquanto pessoa, era uma comissão eleita
a pessoa se voluntariava e era eleita ou não para fazer o encontro. No caso, o CEMOG foi eleito para o segundo e foi eleita ele e a comissão foi eleita para o terceiro, que foi em Petrópolis, lá no Sesc, que é esse que vocês gravaram, que tem é o terceiro encontro, que aí a gente está com pompa e circunstâncias, chegando de carro, porque ele foi subsidiado pelas secretarias, que o CEMOG conseguiu patrocínio, né? Que assim, os encontros, eles tinham o representante dos grupos de literatura do Sul, de Minas, da Bahia, de São Paulo, Quilomboje, o Negrícia do Rio, né? E o grupo do Oliveira, que eu não lembro o nome agora, que era... E tinha dois grupos da Bahia, um deles era do Jonas da Conceição, falecido também, e o outro era do Homoguian, que eu não sei por onde anda. Então, assim, esse que está gravado, esse foi a vitória, que ele teve o patrocínio, teve pompa e circunstância, ficamos numa hospedagem do Sesc, mas foi um encontro muito bom, porque todos eles foram bons, enquanto ideias, enquanto discussões, enquanto convívio entre nós, enquanto a nossa preocupação era saber o que estávamos fazendo, qual o tipo de literatura que estávamos fazendo, como que a gente ia vencer as várias barreiras culturais, editoriais, financeiras, para poder fazer com que esta literatura resistisse e se constituísse num corpus literário. Porque no primeiro e no segundo encontro, as pessoas ainda nos negavam enquanto literatos, enquanto escritores, negavam até a própria existência da literatura negra. Isso já vai 30 anos quase atrás. Então, essa negação, e diziam que a gente fazia racismo ao contrário. Atualmente eu tenho uma brincadeira enquanto racismo ao contrário. Tem racismo? Sou contrário. Né? Porque se existe racismo ao contrário, quer dizer que existe um racismo, né? Se tem racismo, sou contrário. Então, aquele encontro foi um encontro assim decisivo. Aquele terceiro encontro, em que muitos de nós não estávamos aceitando sermos subsidiados. Você vê o Arnaldo naquele vídeo, ele dizendo isso. Precisamos pensar quem que nos subsidia. Por que estão nos subsidiando? Porque existia entre nós, e não era à toa, muitas desconfianças em relação aos subsídios, em relação aos patrocínios. Porque, na verdade, naquela época, atualmente não, mas naquela época, um subsídio, um patrocínio, às vezes queria dizer a venda das nossas ideias, não as nossas ideias ótimas, mas dizer assim, como já aconteceu comigo lá atrás, mudar todo o meu poema porque tinha uma palavra negro para poder ser publicado, e eu não publiquei. Então, não aqui, então mudava todo o teu poema para ficar com o seu nome, que já era um nominho, para ter um preto fazendo a coisa, para ter uma negra fazendo a coisa. E eu não publiquei nessa editora, continuei publicando com meu próprio dinheiro, porque eu acho que literatura é liberdade. Então, voltando à questão do encontro, então, os patrocínios eram vistos assim, meio, sabe, de esguelha, porque eles poderiam representar não um patrocínio, um cala-boca, você não é negro não, muda isso, muda aquilo. Então, naquele momento, a radicalização, a gente tinha uma radicalização em relação a essas questões do patrocínio. Ali você vê naquele vídeo lá o Arnaldo dizendo isso, que, pô, a gente precisa pensar melhor sobre isso, nós estamos bem, mas o que quer dizer isto? Bom, na verdade é o seguinte, foi votado o quarto encontro, que acabou não saindo, porque nesse terceiro encontro também aconteceu uma coisa que não sei se está gravada, que as mulheres escritoras, de uma certa forma, eram 6 ou 7, nós nos rebelamos. A gente queria que a nossa especificidade fosse discutida juntamente com os textos. Queríamos que esse item tivesse relevância.
Estava a Esmeralda Ribeiro, a Roseli Nascimento, viúva do Arnaldo, eu, mais duas, a Marisa Tieta, que agora está em Londres. Tem mais duas escritoras que eu não lembro o nome. Então a gente fez uma reunião à parte nessa questão de que a gente queria que fosse discutida as questões da literatura afro-brasileira, literatura feminina negra. E aí os meninos disseram que ia eleger uma mulher para representar as outras mulheres, para dizer o tema. Nós nos negamos, porque se os meninos, os escritores, tinham tempos iguais para discutir o seu texto, porque a gente tinha que eleger um só. E aí começou um certo feminismo. No quarto encontro, eu queria fazer creche para poder levar as escritoras que ficavam em casa. Isso não ia dar certo, não deu. Acabou ficando nos 3 encontros. Ninguém grita o tempo todo, ninguém. O tempo todo não grito. Das manhãs, descanso, calo. Aguço os ouvidos. Ótimo poema! Ótimo! Que ótimo! Ótimo é quando a coisa fica preta. O vento move sonhos, velas, vidas, mares. Em branco, vasta existência que a ferro, come fogo, eles o forjam de mar. Ó, a gente foi!